Vamos abrir o capítulo 1 de Oséias. Vamos ler do verso 6 ao verso 11. Depois do capítulo 2, o verso 1, a nossa meditação esta manhã de domingo. Diz assim a palavra do Senhor: Tornou ela a conceber, deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Porém da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz a um filho. Disse o Senhor a Oséias: Põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia: Vós não sois meu povo, se lhes dirá: Vós sois filhos do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça. Subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamai a vosso irmão meu povo, e a vossa irmã favor. Oremos. Senhor, Tu és um Deus de graça e de grande misericórdia. Isso é manifesto na Tua santa palavra, pela boca do profeta Oséias, no Teu santo juízo e no santo amor de Deus manifesto. Nós louvamos e bendizemos o nosso Deus por tão grande graça, pela manifestação do Teu juízo, do Teu amor sobre aqueles que o Senhor tem chamado para si. Louvado seja o Teu nome. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos avançando essa série de sermões e o tema tem sido o amor de Deus pelos pecadores. Oséias 2:20 declara: Eu me casarei com você com fidelidade e você reconhecerá o Senhor. O livro do profeta Oséias, nós temos acompanhado, tem 14 capítulos, são 197 versos dessa história tão chocante, ao mesmo tempo tão maravilhosa. Deus aparece ao profeta, chama, quando ele solteiro, declara a ele que deveria se casar com uma mulher de prostituições. Gomer, que vivia uma vida de prostituição, é tomada por Oséias como esposa. O livro declara que Gomer não abandona as antigas práticas, continua procurando felicidade, alegria e consolo em outros homens, apesar do cuidado, o amor e da fidelidade de Oséias para com ela. Nisso tudo, Deus então usa os filhos gerados, tanto do casamento quanto fora do casamento, para de novo falar à nação. E aponta então, portanto, na vida de Oséias e no seu casamento, a relação matrimonial espiritual Deus e Israel. Deus o esposo, Israel a esposa. Deus fiel, santo e justo, Israel adúltero, infiel e promíscuo. E se dá na relação que a nação mantém com deuses estranhos, práticas estranhas, tão estranhas quanto me é a mim, nos nossos dias cristãos que comem peixe no dia da Páscoa, quer sejam movidos pelo consumismo ou pelo paganismo. Como me é estranho cristãos que na Páscoa comem ovo de chocolate, quer pelo consumismo ou pelo paganismo. Em qualquer um dos dois viés estão no caminho errado da prostituição, do adultério espiritual ou da tolice material. Hoje na pastoral eu falo um pouco sobre isso.
crentes que compram chocolate a R$300 o quilo. Ou é tolice, ou é paganismo, ou é adultério espiritual. Os três são terríveis. Como nos nossos dias, igrejas que aderem a um calendário não cristão, não há um único feriado ordenado nas Escrituras, senão a celebração do dia do Senhor. Isso no presbiterianismo nós denominamos de princípio regulador do culto, uma doutrina presbiteriana. Mas as igrejas aderiram ao calendário comercial, se prostituíram, adulteraram, seguem outros deuses que lhes satisfazem o coração. Assim também Israel vivia. Mas apesar disso tudo, Deus vem e chama ainda Oséias, e mesmo depois que Gomer se vende como uma prostituta a um outro homem, Deus ordena a Oséias que ele deve ir comprá-la de volta, e assim ele o faz, e adquire novamente Gomer. Nisso Deus mostra a sua benignidade, a sua misericórdia para com pecadores. O ministério de Oséias ocorreu em uma época de riqueza e prestígio no reino, e por isso não responderam favoravelmente ao desafio para mudarem as suas atitudes. A nação era rica, havia descanso militar, os inimigos haviam feito com eles convênios, e isso trazia segurança. Mas nessa época de falsa segurança, de falso consolo, Deus levanta Oséias, mas eles não querem ouvir a voz profética de castigo vindouro. Oséias é um livro então sobre o amor divino, confrontando a perfídia e os erros de seu povo. O profeta é enviado a ministrar a um povo espiritualmente endurecido e desviado, que havia virado as costas para Deus. Assim como Gomer fez com Oséias, também Israel estava fazendo com o Senhor. Mesmo quando ele vinha e amorosamente os confrontava, eles viravam as costas para Deus e continuavam praticando os seus maus. Com isso, um dos propósitos do livro é transmitir um sentimento de vergonha ao povo pela infidelidade, incentivando-os a amar e a obedecer a Deus. O chamado, então, no livro é para que a nação de Israel reconheça os seus pecados, a sua pecaminosidade, amem a Deus e obedeçam ao Senhor. Alguns nomes no livro de Oséias são utilizados de uma forma simbólica para transmitir uma mensagem, como é o caso dos filhos do profeta. Cada um deles traz um nome simbólico. Nós vimos na semana anterior e na semana passada que cada um desses nomes manifesta uma verdade, uma mensagem à nação. O próprio nome de Oséias significa ele, o Senhor, socorreu, livrou. Então Oséias traz nele mesmo essa mensagem: o Senhor socorreu, o Senhor livrou. Ou o Senhor é salvação. É apropriado o nome então do profeta, pois ele deveria lembrar ao povo que só o Senhor poderia livrá-los verdadeiramente. Essa mensagem era contrária à experiência do povo, que confiava nos poderes de toda espécie. Os balaíns, prostituições, você vê isso em Oséias 2,4, os assírios e o Egito, Oséias 7,11, menos no Senhor. Eles achavam que podiam ser livres, eles tinham confiança tanto nos falsos deuses, os balaíns, como nos assírios e nos egípcios, apesar de Deus ter lhes proibido tornarem essas nações para buscar nelas ajuda. Outro nome que aparece é Israel, que parece nas nossas versões em português como Jezreel. Tem sido entendido como Deus semeia ou Deus espalha. Eu falei isso domingo retrasado e o seminarista Pedro no domingo atrasado. Como Deus usa essa expressão Jezreel e Israel, que é muito parecido com o nome Israel, para trazer essa mensagem que ele vai espalhar, semear o seu povo pela face da terra. Outro nome que aparece é Lo-Ruama, que significa desfavorecida. É assim traduzida na versão Almeida Revista e Atualizada, ou não amada. O nome é composto de um advérbio de negação, não,
mais o verbo ramá, que é uma forma intensiva e significa encontrar misericórdia, encontrar compaixão. Lo-ami, o nome do terceiro filho, significa não meu povo. Os 2 primeiros capítulos, então, não podem ser interpretados separadamente. Os nomes dados aos filhos dos profetas servem para nos guiar na interpretação daquilo que Deus está anunciando ao seu povo. A primeira mensagem, que Oséias representa Deus, ele salva, ele livra. Gomer representa a prostituição do seu povo. E a condição de prostituição de Gomer, de adultério de Gomer, que representa o adultério espiritual de Israel, gera filhos, gera consequências. E essas consequências nos levam ao nosso sermão de hoje. Em primeiro lugar, as consequências da desobediência. A expressão verbal mostrar compaixão é derivada de um substantivo que significa ventre e abdômen, indicando uma atitude terna e calorosa. É a mãe que traz o filho no colo, aqui no abdômen, no ventre. Por isso indica essa ideia de paternidade, de algo terno. Por isso quando ele diz Lo-ruama, não vou mostrar ternura, eu não vou trazer o meu povo no meu ventre, eu não vou dar compaixão a eles, não vou amá-los. É a primeira mensagem. Meus irmãos, quando nós optamos pelo pecado, quando nós optamos por desobedecer a Deus, nos afastar dele, a primeira coisa que Deus faz é deixar de nos demonstrar o amor maternal, paternal dele para conosco. Aquele cuidado indistinto que ele tem para com seus filhos. Aquele cuidado que ele exclusivamente dá ao seu povo, o povo da aliança. A falta de pactualidade do povo de Deus para com o seu Deus reflete na ausência de um cuidado amoroso. E Deus começa então a julgar aqueles que vivem em desobediência. Lo-ruama, não mostrarei compaixão, é um nome emblema que tem o objetivo de atrair a atenção da comunidade e transmitir a eles o que os aguardava. Toda vez então que Oséias saía com seus filhos, primeiro Jezreel, que significava que Deus ia espalhá-los, viria sim um tempo de cativeiro, a nação seria invadida, o povo perderia a posse da terra, a sua segurança, o conforto, o cuidado divino, seriam espalhados nas nações da terra. O opróbrio viria sobre o seu povo. Nós vimos isso nos 2 últimos domingos. E agora nascem então outros 2 filhos, provavelmente filhos da infidelidade de Gomer. E esse filho agora se chama não mostrarei compaixão. Deus vem e diz assim: eu vou retirar o meu cuidado sobre vocês, vocês vão ser espalhados pela face da terra. A nação se recusa a ouvir isso. Então nasce um filho que diz assim: não mostrarei compaixão. A nação ainda acreditava que por causa do seu credulismo, na presença do templo, nas promessas de que eles eram um povo santo, que habitavam a terra santa, outras nações não poderiam invadi-los. E Deus diz assim: eu não vou mostrar compaixão com vocês. A minha mão vai pesar sobre o pecado de vocês, a desobediência. Virão dias difíceis. E quando então Oséias saía na rua e chamava seus filhos: corre, Jezreel, vem, Lo-ruama. As pessoas que estavam em volta ouviam esses nomes e entendiam. Deus que salva, o Deus que livra, está dizendo a um povo adúltero que ele não vai permitir que eles continuem no adultério espiritual e vai espalhá-los. Ah, será? Nós estamos tendo uma época de tanto grande benesse, a segurança, não há inimigos à nossa porta, a riqueza, todos os deuses que temos buscado têm nos agraciado com chuva, com boa colheita. E Deus assim: vocês são adúlteros. Não são eles que estão dando comida, nem chuva, nem sol, nem segurança a vocês. Sou eu, o esposo de vocês.
Por isso, Lohuama, não mostrarei compaixão. O mesmo cabe àqueles crentes que deixam de dizimar e ofertar ao bom Deus, liberalmente, com o coração, mas compram chocolate a peso de ouro, pelo Deus do consumismo, pelo Deus do hedonismo. Deus não mostrará compaixão. A escolha às vezes é muito clara entre o que estamos escolhendo para nós e o que deveríamos escolher para nós. Quando nós falamos domingo passado sobre o jejum, mostramos a necessidade bíblica dessa prática. Uma pessoa falou para mim assim: ai pastor, é tão difícil, é tão bom dormir, é tão bom comer, eu não consigo abrir mão dessas coisas para fazer esse outro. Eu perguntei se você conseguiu entender bem o significado do jejum bíblico, que é a abstinência de algo que nos é necessário à subsistência, porque deliberadamente nós decidimos buscar Deus. Então, como nós fazemos no nosso cotidiano, deixamos de almoçar porque precisamos terminar um trabalho, e alguém chega e diz assim: você não vai almoçar, fulano? Não, eu preciso fazer isso aqui, é mais importante. E temporariamente eu abro mão de algo que me é necessário, porque eu decidi que existe algo mais necessário e que eu vou com afinco buscar aquilo. No jejum, então, eu declaro que me é mais necessário orar de madrugada do que dormir. No jejum, eu declaro que me é mais necessário deixar de comer e humilhar o meu corpo e buscar alimento na palavra e na oração. E a pessoa pegou e falou assim: pastor, eu ainda continuo achando mais gostoso dormir e comer. Nós somos assim. Gomer, apesar de ter sido amada incondicionalmente, meus irmãos, pensem, nos nossos dias já não é fácil. Você já pensou naquela época? Oséias publicamente sai e se casa com uma mulher que era uma prostituta. Mas para piorar tudo, ela não só vivia uma vida promíscua, como o texto declara que ela continuou praticando isso depois de casada. Mas Deus vem e ordena: ele ama. E ele a ama. E ele continua com paixão buscando aquela esposa, trazendo para si. Nisso a nação já tinha motivo suficiente para ver como Deus age em relação ao seu povo. O seu povo se desvia de constante. Lembram-se no Êxodo, e aqui o contexto é o Êxodo. De constante o profeta traz imagens do Êxodo. O profeta Moisés aparece, a relação de libertação com o Egito aparece, as promessas abraâmicas aparecem. E vocês não devem se esquecer de que Deus vem, ouve o gemido do seu povo no Egito, liberta o seu povo com mão poderosa, se coloca sob seu cuidado na caminhada no deserto, e poucos passos depois de terem saído do Egito, sobre o amor incondicional de Deus, sobre a graça de Deus, porque temeram que Moisés havia morrido, fizeram para si um bezerro de ouro. Bezerro de ouro representa uma divindade egípcia que os egípcios invocavam para matar os seus inimigos no deserto. Ora, então o que os israelitas fizeram? Se o nosso líder pereceu, a melhor coisa é nos dobrarmos diante do Deus egípcio, porque os egípcios podem estar invocando ele, e ele é a divindade que no deserto mata os inimigos dos egípcios. E se nós o adorarmos, nós estamos livres. E se prostituem na frente de Deus, Deus poderosamente livrando eles, conduzindo, amando. Eles se dobram a outro Deus. Nós somos assim. Deus amorosamente nos salva, nos liberta, nos livra, e na frente dele nós nos prostituímos.
seguimos outros deuses, nos dobramos a eles. E então Oséias diz assim: olha, Deus não vai mostrar compaixão para com aqueles que não querem tornar atrás. O Senhor não toleraria mais a desobediência deles. Em vez disso, em juízo, Ele retiraria deles os privilégios da aliança e os privaria do seu cuidado paternal e sua supervisão. E de fato isso vai acontecer. A nação vai ser conduzida a um exílio terrível e vai pagar um preço, mas um preço, meus irmãos, terrível, terrível. Os privilégios da aliança são retirados e Deus priva a nação Lohuama da compaixão de trazê-los para o ventre, tomá-los no colo e cuidar deles. Novamente, então, o profeta recebe ordem do Senhor para pôr nos filhos nascidos nomes que vão anunciar o seu juízo. O texto, então, omite em língua portuguesa, mas aparece no texto hebraico o pronome lhe, que está presente lá no verso 3, que diz assim: Pois tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Aqui o verso 3 bate muito bem com o texto hebraico quando diz lhe deu um filho. Ela dá a ele um filho depois que ele a tomou. A expressão tomar Gomer aqui não é só buscar para o casamento, mas é a relação sexual. E ela então tem um filho de Oséias. Mas agora, os versos seguintes não apontam isso, tanto no nascimento da desfavorecida, no verso 6, quanto no nascimento do verso 9 de não meu povo, não há o pronome lhe. Ela não lhe concedeu um filho, ela simplesmente concebeu um filho. A indicação então é de prostituição. Outros homens geraram em Gomer um filho. Oséias não diz isso no texto claramente, mas a narrativa gramatical nos aponta essa verdade. Condescendentemente e cheio de benignidade, ele toma os filhos para si, dá nome para eles e os assume, porque Deus ordenou que agora eles fossem mensagem de juízo sobre o seu povo. Ao dar então nome ao terceiro filho, Oséias mostra os sinais de julgamento. Não meu povo, aponta a mudança de status no relacionamento com Yahvé. Quando nós permanecemos em prostituição espiritual, nos apartando do nosso Senhor, do nosso marido, quanto mais fazemos isso, mais Ele nos espalha, mais não compaixão se manifesta, a ponto de chegar ao extremo de dizer: não são meu povo. Meus irmãos, pensem quão terrível foi isso, quão duro, que mensagem dura. Não meu povo. É como se o filho que me fosse nascer agora, vocês sabem que se chama Clarice, aquela que traz luz. Em vez de Clarice, nós colocássemos o nome de Desviada. Pensou nisso? E aí o pastor chega na igreja, a criança vem correndo no pátio e chama: vem aqui, desviada, vem aqui, você que se desviou do Senhor. Vocês acham que seria legal isso? Vocês acham que a dona Elaine ia ficar feliz com esse nome? Desviou-se do Senhor da Silva de Souza. Não fica bonito, né? Então Oséias C.N. Rui falava assim: Lo-mi, não meu povo. Vocês não são o meu povo. Deus havia prometido que Ele seria Deus de um povo que lhe pertence. Israel seria seu povo e Ele seria o Deus de Israel. Abra sua Bíblia em Êxodo, segundo livro da lei de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 6, para lermos os versos 6 e 7. Vamos ler todos a uma só voz esta bela promessa do Senhor para o seu povo. Todos leiamos. Portanto, disse aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento.
tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Ele será o nosso Deus, nós seremos o seu povo. Essa é a aliança que Ele faz conosco. Muito bela, mas agora Ele está dizendo: vocês já não são mais. No verso 9, então, vemos um jogo com o nome pactual que Yahvé se manifestou a seu povo. Êxodo 3:14 diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. A tradução literal aqui do nome usado no verso 9 diz assim: e eu não sou, eu sou ou serei para vós. Na nossa versão em língua portuguesa diz assim: disse o Senhor a Oséias: põe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Esse nem eu serei vosso Deus, no original diz assim: e eu não sou, eu sou, ou serei para vós. O povo, o próprio povo de Deus, está olhando para ele dizendo assim: você não é nosso Deus. Como Gomer estava dizendo para Oséias que ele não era o seu marido, não era o seu esposo. Assim como as pessoas olhavam para Oséias e diziam assim: Oséias, deixa essa mulher, rapaz, ela não te quer. Olha, está tendo filho com outros homens. Oséias, ela está se prostituindo na praça. Oséias, ela está buscando favor em outros homens. Larga de Gomer, deixa Gomer. Gomer não quer você. Ela não quer ser fiel a você, ela não quer depender de você, ela não quer amar você. A mesma mensagem agora vem, e o profeta diz assim: Israel não me quer como seu Deus. Israel está dizendo a mim: eu não sou o eu sou deles. Eles estão buscando isso em outros deuses. E aonde você tem buscado o seu contentamento, a sua alegria, a sua graça? Qual é o seu único motivo de ser? Será que é o Senhor? Será que Ele é o eu sou para você? Em segundo lugar, então, essas consequências da desobediência são revertidas pela graça e pela misericórdia de Deus. No verso 7, nós vemos isso. Acompanhe comigo a leitura. Capítulo 1 de Oséias, verso 7. Porém da casa de Judá me compadecerei e os salvarei pelo Senhor, seu Deus. Pois não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. No verso 7, ambos os reinos, tanto do norte quanto do sul, demonstram deficiência no exercício de sua confiança no Senhor, como o rei da aliança que os defenderia por serem o seu povo. Isso fica bem claro no capítulo 7 de Oséias, o verso 11. Porque Efraim é como uma pomba enganada, sem entendimento. Chamam o Egito e vão para a Síria. É isso que Israel fazia. Inimigos vinham, em vez de confiar em Deus, buscar nele a sua confiança, eles iam até o Egito, até a Síria e faziam acordos, convênios para a segurança da nação. E Deus diz assim: olha, eu não disse para vocês confiarem exclusivamente em mim. Não sou eu que saio em combate por vocês e derroto os vossos inimigos. Meus irmãos, esse também é o nosso problema. Eu já falei isso aqui, torno a repetir. Eu não consigo entender porque ainda me ofendem e afrontam meu Deus, chegando até aqui o gabinete pastoral e dizendo assim: pastor, eu já tentei de tudo. Olha, filho, você já tentou de tudo? Já fiz isso, já fiz aquilo, não deu certo, agora eu vim aqui buscar Deus. Deus então é a última opção. Deus é o resto. Você confiou em tudo menos em Deus. Você já buscou apoio em tudo menos em Deus. E assim fazia Israel, assim fazia Gomer. Recorreu a todos os homens,
até que só lhe sobrou Oséias. Meus irmãos, Deus vem e diz assim: eu não vou salvar vocês com arco, nem com espada, nem com cavaleiros. Eu não vou usar a guerra. Eu vou salvar vocês pelo meu nome, com o meu poder. Mesmo que vocês confiem no dinheiro, na riqueza, na felicidade, no prazer, e busquem nessas coisas salvar-se, busquem nessas coisas conforto e consolo, Deus os salvará pela sua mão e pela sua graça, é o que ele declara. Então, a nação achava que era mais fácil, mas infelizmente errado, confiar em recursos visíveis que eles podiam acumular para si mesmos. Esse ainda tem sido o nosso erro. As pessoas ainda acham que por muito trabalharem vão conseguir muita coisa e não oram. Eu não estou dizendo para você que estudar é errado, trabalhar é errado. Eu estou dizendo para você que isso em primeiro lugar é errado. Se você não ora primeiro, se você em primeiro lugar não busca Deus, Ele prometeu que se nós o buscarmos em primeiro lugar, as outras coisas nos serão acrescentadas. É a promessa dele. Busque-o em primeiro lugar, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Não se desvie dele. O verso 10, então, acompanhe comigo, diz assim: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que se não pode medir, nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois filhos do Deus vivo. No verso 7, Deus lembra o êxodo. Ele derrotou o exército de Faraó sem uma única espada, sem um único carro de combate. Com mão poderosa, Ele tirou o seu povo debaixo da servidão. E Ele pode fazer isso com você. Não fique esperando pagar as suas dívidas, melhorar os seus relacionamentos. Creia que esses inimigos podem ser derrotados pelo poder eterno e soberano de Deus. Ele agora diz no verso 10 que pela promessa dada a Abraão de que eles seriam um povo numeroso, teriam uma descendência como a areia do mar, Ele cumprirá isso para com o seu povo. O verso 10 então aponta o desfrute das bênçãos por uma pessoa, uma geração que estava condicionada à obediência permanente. E há várias bênçãos aqui que o nosso tempo não nos permite nos aprofundarmos nela. Eu penso que talvez em momento ou outro poderíamos ter um sermão exclusivo no verso 10 e tratarmos de 3 bênçãos que Deus apresenta aqui. Mas disso em momento oportuno, o nosso bom Deus nos permitirá isso. Para aqueles que se rebelaram contra seus requerimentos e se recusaram a arrepender-se, a expectativa do futuro era terrível, pois o Santo Deus imporia sobre eles as suas sanções por causa da desobediência deles. Como Ele invoca a aliança aqui, e declara a Abraão que Ele faria dele uma grande nação, Ele também diz que aqueles que não permanecerem fiéis à aliança serão cortados dela. E Deus vai impor isso. Ele tem feito isso com o seu povo. Tanto que quando nós celebramos a mesa do Senhor dominicalmente, nos lembramos nas palavras do apóstolo São Paulo, que aqueles que permanecem desobedientes e impenitentes não só ficam fracos, doentes, mas até morrem. Deus continua exilando seu povo. Deus continua castigando seu povo. Deus continua demonstrando não compaixão. Deus continua dizendo: não, meu povo. Exemplo é que nesse último ano, 2 foram excluídos da convivência da aliança e são considerados gentios. E que se não se arrependerem, continuarão sendo contados como não meu povo. Por isso você deve se arrepender, porque ainda há a possibilidade de Lo-Ami, não meu povo. Você pode ser excluído no meio do povo de Deus e não ser contado como povo dele. E o Novo Testamento então nos mostra
que as profecias de Oséias 1:10 e 2:1 se cumpriram plenamente em 1 Pedro 2:10 e em Romanos 9:25-26. Abra sua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo 2, para lermos o verso 10. Diz assim: vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Agora a Epístola de São Paulo aos Romanos, o capítulo 9. Leiamos o verso 25-26, que diz assim: assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. A inclusão dos gentios. O nosso chamado, nós que outrora éramos pecadores, nós que outrora vivíamos em máxima prostituição e adultério, Ele vem, nos chama para si, nos toma, nos compra por preço e nos faz seu povo. Nós não somos mais agora, como declara o texto, observe o verso 11, os filhos de Judá e os filhos de Israel. E no verso 2 ele diz assim: chamai a vosso irmão meu povo e a vossa irmã favor. Apesar de no texto em língua portuguesa a expressão irmão e irmã está no singular, no texto hebraico está no plural, indicando a totalidade do povo. Aqui não são os filhos de Oséias, mas os filhos de Deus, que Ele chama para si. E agora o texto diz: eles já não serão mais filhos de Judá, nem filhos de Israel, mas serão chamados filhos do Deus vivo. Isso se chama conversão. É aquele momento em que você deixa aquele seu estado anterior e vai a um novo estado. Você já não é mais Lo-Ami e Lo-Ruama e Jezreel, mas agora você é o filho do Deus vivo, coberto pela graça, comprado por preço de sangue. Vamos orar, curva a sua fronte, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Bondoso Deus, nós que nos desviamos de constante do nosso esposo, do nosso marido, o Senhor Deus, e o abandonamos em prostituições e adultérios, seguindo práticas mundanas, pagãs, de idolatria, cedemos aos desejos pecaminosos do nosso coração. E apesar disso, o nosso Deus vem, nos chama pelo seu juízo, nos exorta pela boca dos seus profetas e nos torna, nós que outrora fomos Jezreel, nós que fomos espalhados por causa dos nossos erros, nós que outrora fomos Lo-Ruama, que não experimentamos a compaixão do Senhor, mas éramos filhos da ira, como diz o apóstolo São Paulo. Nós que outrora éramos Lo-Ami, não meu povo, éramos estranhos às promessas, às alianças, ao povo de Deus. Agora fomos aproximados pelo sangue de Cristo Jesus e somos chamados filhos do Deus vivo. E os antigos títulos caíram por terra e nos tornamos agora nação do nosso Deus, seu povo, cheios da compaixão dele manifestas no seu Filho Jesus Cristo, que por nós morreu e deu seu sangue, pagando preço de sangue, de morte para nos dar vida. Nós que outrora estávamos espalhados e que agora fomos reunidos em uma só igreja. Obrigado por esta graça, Pai. É o que nós oramos, em o nome santo de Cristo Jesus. Amém.